Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 1º de fevereiro, e estamos ao vivo mais uma vez. Bem-vindos, bem-vindas à Hora da Coluna. Vou conectar aqui agora também o canal do YouTube. Quem estiver me assistindo pelo Instagram, quiser manter, tudo bem. Quem quiser entrar pelo canal do YouTube também, eu vou entrar para transmitir ao vivo agora. Vamos lá, entrando aqui no YouTube, só um minutinho. Boa noite, pessoal, boa noite a todos, bem-vindo todos à nossa Hora da Coluna. Estou com a minha mascote aqui atrás, que ela gosta sempre de assistir a live, né? E ela está quietinha ali, então eu vou contar com vocês aí para prestar atenção nas coisas que eu vou falar a respeito de coluna. Primeiro eu queria informar vocês que quem tiver o Instagram ou quem quiser entrar pelo YouTube, o canal é o mesmo, @Dr. Kennedy Costa, com 2 N's, Y no final, e você consegue acessar qualquer um dos dois. Quem quiser deixar pergunta, quem tiver alguma dúvida que eu não puder responder durante a apresentação também, depois a gente vê a possibilidade de estar respondendo para vocês. E eu queria começar com uma historinha hoje. Como eu ia falar a respeito de escoliose um pouquinho, que é um assunto que muito pertinente e que também muitos pacientes me procuram com crianças, né, os filhos principalmente, com essa queixa da escoliose. E eu tenho uma paciente que alguns anos atrás ela tinha uma escoliose grave, evoluiu para uma deformidade muito intensa. Depois, para quem está com dúvida, né, na escoliose, aí eu vou mostrar tudo direitinho como que é na peça, como que é a evolução. Mas essa era uma menina muito inteligente, gostava de estudar, mas a escoliose não estava deixando mais ela fazer as atividades dela, ir para a escola. Ela era cadeirante, inclusive. Então nós fizemos uma cirurgia nela de correção. E felizmente, além dela melhorar a postura dela, ela também cresceu um pouquinho, porque quando você tem uma curva e você corrige essa curva, você consegue aumentar a altura da pessoa. Então hoje ela está com mais de 20 anos de idade, na época ela tinha 12 para 13 anos, e foi um caso muito interessante, porque ela já não estava mais podendo ir para a escola, ela não estava conseguindo mais ficar sentada assistindo aula, e com a correção através da cirurgia, a gente conseguiu fazer com que ela tivesse essa melhora significativa e voltasse para a rotina dela. Mas eu não estou querendo dizer que escolioses são tratadas sempre com cirurgia. Pelo contrário, a grande maioria a gente consegue tratar de uma maneira bem mais tranquila do que uma cirurgia de grande porte, como é a da escoliose. Então, primeiro gostaria de me apresentar para quem está chegando, que não me conhece. Sou o Dr. Kennedy Costa, sou ortopedista, especialista em coluna, focado em cirurgias minimamente invasivas de coluna, mas também costumo tratar outros tipos de patologia de coluna. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto, que muita gente nem sabe às vezes que tem, por não saber observar às vezes a criança, o filho em casa, algum parente, algum vizinho que está sempre na nossa frente ali, muitas vezes até sem camisa, e a gente não detecta esse tipo de deformidade. O tipo de escoliose que eu vou falar hoje é uma escoliose chamada idiopática. O que significa isso? É uma escoliose sem uma causa definida. Então você tem a infantil, a juvenil e a adolescente. Tudo depende da época de quando foi feito o diagnóstico. Essas idades variam, né? Mas a infantil, que é a mais precoce, geralmente é detectada do nascimento até mais ou menos os 5 anos de idade, em média. Dos 5 anos até uns 11, 12 anos de idade,
você tem a escoliose idiopática juvenil. Se for detectada nesse período, então a gente classifica como juvenil. E se for acima dessa idade, geralmente não, a gente classifica como idiopática adolescente. Para vocês terem uma ideia, eu trouxe uma peça aqui para mostrar para vocês uma coluna. Vou virar de costa aqui para o vídeo. Essa coluna, quando você olha por trás, o ideal é que ela seja o mais retificada possível. O que é a escoliose? É uma deformidade nesse plano, no plano frontal, em que você tem uma curvatura da coluna, que muitas vezes pode ser só uma curvatura leve, muitas vezes uma curvatura moderada e às vezes até uma curvatura muito grave, onde você nota, é nítido na pessoa que ela tem realmente uma deformidade. E além da deformidade na coluna, você pode ter também outros sinais que envolvem não só a coluna, mas tudo que está ligado ou relacionado a ela. Por quê? Porque você tem, por exemplo, costelas que se interligam na coluna torácica. Então você nota também que além da curva, você tem também uma deformidade na caixa torácica, às vezes com elevação de um ombro e o outro mais baixo, muitas vezes as escápulas, uma está mais proeminente do que a outra. Se for mais baixo na região lombar, vocês também vão notar que um lado às vezes ele é mais abaulado que o outro. E diferenças muitas vezes até entre a posição do braço em relação ao tronco. A gente nota alguns sinais que são pregas assimétricas quando você compara um lado com o outro. E existe um testezinho aí, agora vou cortar um pouquinho só para falar desse teste. É um teste muito simples que a mãe, o familiar, a tia, quem tiver em casa pode fazer na criança. Professores em escola de educação física às vezes também, ou outros. É um teste chamado teste de Adams, que é um teste simples. Você pede para a criança tirar a camisa, vira de costas para você e ela vai fazer este movimento aqui, ó. Agora olhando a criança de perfil, você vai estar atrás dela aqui e ela vai fazer este movimento para frente, tá? Inclinando o tronco para frente, descendo até uns 90 graus, com os dois braços unidos, e você vai olhar por trás dessa criança como está a posição dela em relação à coluna e às outras estruturas. Essa é a melhor maneira de você detectar se você tem uma coluna mais reta ou alguma alteração e poder aí então, se você tiver dúvida, né, devido a esse exame, levar até o especialista de coluna para poder tratar a sua criança. Quando a criança é muito pequenininha, bebezinho, ou às vezes até 1, 2 aninhos, às vezes é um pouco mais difícil de você detectar, a não ser que essa criança tenha uma escoliose já mais avançada, uma curvatura mais intensa, então muitas vezes você já percebe. Só que aí tem que ser bem definido se essa escoliose é idiopática ou se tem algum outro fator que pode causar a famosa escoliose congênita, né, ou neuromuscular. Então isso tem que ser definido pelo médico, pelo especialista, ok? As perguntas que às vezes vêm para a gente, eu vou depois dar sequência nisso aqui que é importante, é se escoliose pode causar dor. Na maioria das vezes, não é a escoliose que causa dor nas costas do adolescente ou da criança em fase escolar. Mas a pessoa, às vezes, os familiares relacionam, às vezes, com o fato de você ter escoliose, então eu tenho dor. Mas ninguém lembra que, às vezes, a criança pode estar usando uma mochila pesada ou ficando, muitas vezes, numa postura toda relaxada, numa cadeira escolar ou, às vezes, em casa. E isso, às vezes, pode causar dor nas costas. Tá? Mas, mais uma vez, nessa situação, o médico especialista ele tem condições de, através do histórico, examinando a criança, de chegar a uma conclusão e poder orientar direitinho o que fazer nesse caso. Tá? O comentário é que muita gente pergunta, mas eu tenho dor na coluna e muitas vezes relaciona com escoliose. Então, sempre eu vou repetir a mesma coisa.
não dá para você jogar a culpa na coluna toda vez que você tem dor nas costas. Tá? Muitas vezes o paciente não tem nem escoliose, não tem nada na coluna e tem dor nas costas. Então você tem outros fatores da sua rotina do dia a dia que podem causar essa dor. Isso é o que geralmente eu explico quando o paciente vai ao consultório. Eu mostro os fatores e a gente tenta chegar até uma conclusão do porquê que o paciente está tendo essa dor, porquê que ele está tendo esse desconforto. Vamos voltar um pouquinho aqui no que eu estava falando da escoliose em criança e adolescente. Alguns sinais de que essa criança ou adolescente tem potencial de crescimento ainda e que, devido a essa fase de crescimento, é a fase onde você tem que estar mais em cima para não deixar a escoliose piorar. Isso aqui, ó, tá? Por quê? Porque na fase de crescimento é a hora em que você perde muitas vezes o controle se a mãe ou o pai ou quem seja não trouxer a criança para você cada 3, 4 meses, às vezes até 6 meses, para fazer um controle radiológico, um exame físico. Então é muito importante o médico também orientar, olha, volte com o seu filho daqui tanto tempo, porque eu estou notando que a coluna dele está entortando um pouquinho mais. Então é muito importante esse tipo de controle. Os graus, geralmente, o que define um tratamento de uma escoliose? O grau de curvatura e a evolução dessa curva. Eu sempre falo para os pacientes guardarem sempre o primeiro exame radiológico, a primeira radiografia dessa criança ou desse adolescente, quando foi detectado o primeiro sinal de escoliose. Essa é a radiografia mais importante. Ela tem que ser medida da maneira correta e ela vai ser sempre o parâmetro para nos raios-x seguintes a gente saber se está havendo uma piora progressiva ou não e se essa piora vai determinar uma mudança de tratamento. Geralmente, quando você tem uma escoliose leve, isso é determinado pelo grau que eu faço a medição desse grau na hora lá, quando a criança traz a radiografia. Então ela pode variar, o tratamento pode variar de uma simples informação e orientação, procurar praticar uma atividade física que ajude nessa correção, procurar geralmente um especialista, um fisioterapeuta que possa, através de um tratamento específico, muitas vezes da própria fisioterapia ou de uma linha da fisioterapia chamada RPG, que é um outro método, e muitas vezes consegue ter uma melhora na curvatura da coluna dessa criança. Quando você nota que a curva já é um pouco mais grave, um pouco mais acentuada e ela já passou por um determinado grau, então muitas vezes existe a possibilidade de você prescrever um colete. Esse colete tem a finalidade de tentar conter a piora da curva, mas ele não vai corrigir a coluna dessa criança. Isso eu deixo bem claro na hora, para os pais não acharem que se usar um colete a coluna do meu filho vai ficar reta de novo. Dependendo da fase em que foi feito o diagnóstico, esse colete pode conter a curva e não deixar realmente ela piorar. Mas às vezes, quando você tem uma escoliose um pouco mais grave, um pouco mais rebelde, ela vai piorar mesmo dentro de um colete. Então, o que acontece? Quando você nota que esse colete já não está dando mais conta e que a escoliose está piorando e com um grau muito avançado, então o último recurso é a cirurgia, porque aí você já não tem mais outro recurso para tentar conter a curva. E uma curva muito grave, ela pode levar a outras disfunções, a outros problemas, como compressão de pulmão, de mediastino, enfim, e o paciente começar a ter alguns sintomas relativos a isso, ok? Se vocês quiserem mandar mais perguntas a respeito desse assunto que eu estou explicando aqui agora, fiquem à vontade, eu vou tentando responder. Ok. O que eu costumo falar para os pacientes que me procuram com esse tipo de problema? Que nós vamos fazer um tratamento, a princípio, para tentar ajudar essa criança ou esse adolescente ter uma boa correção, sem antes encher de tratamento com
com colete, com vários tipos de tratamento ao mesmo tempo e que faça com que ele fique cansado, ele se canse disso. Muitas vezes acaba desistindo, a família deixa de ficar pegando no pé, vamos dizer assim. E muitas vezes acontece até casos em que existem discussões, enfim, porque é difícil às vezes você fazer um adolescente usar um colete desse e ir para a escola, porque o colete você tem que usar no mínimo 22 horas por dia. Você vai tirar para tomar um banho, você vai tirar para fazer uma atividade física, uma fisioterapia, mas você tem que dormir com colete, você tem que usar ele o dia inteiro, e muitas vezes o adolescente não quer ir para a escola porque tem aqueles fatores, né, do bullying, muitas vezes as brincadeiras, então fica difícil às vezes de você fazer com que ele use. Alguns sinais de que pode piorar a curva na fase da adolescência: você tem que ver a maturidade esquelética através de uma radiografia específica do osso, da bacia, onde você vê um sinal chamado sinal de Risser, para ver a cartilagem de crescimento e o quanto essa criança tem de evolução, de crescimento ainda. Você pode ver, por exemplo, caracteres sexuais secundários desenvolvendo, né? Então a criança que, por exemplo, na menina, que ainda não tem nem a formação da mama, não menstruou, então você sabe que o potencial de crescimento dela é maior, e ao mesmo tempo essa curva também ela pode piorar muito mais do que numa outra que já está com essa maturidade toda. Então são sinais que você também tem que analisar para ver qual seria o melhor tratamento aí nesse caso. Eu geralmente sugiro bastante, e eu pego muito no pé, para que os pacientes, né, a criançada em geral, adolescente, pratiquem algum esporte, alguma atividade física que cause melhora postural, fortalecimento muscular principalmente, e atividades físicas que tenham interação com outras pessoas. Isso é muito importante. Outra pergunta aqui: se a criança começar a mancar, pode estar relacionada à coluna? Olha, criança mancando, você pode ter várias causas. A coluna a gente tem que investigar também, mas para isso a gente tem que fazer algumas perguntas e direcionar tanto o exame físico quanto a conversa, o histórico, para ver se a gente detecta alguma coisa suspeita na coluna. Tá? Não é comum criança ter problema de coluna, mas a gente não pode simplesmente descartar ou subestimar esse tipo de queixa. A gente tem que investigar para, se detectar algum problema, saber como tratar, né? E se muitas vezes tiver problema em outra região muito próxima da coluna, por exemplo, quadril é muito comum, então a gente detecta também, e aí você pode encaminhar para um especialista em quadril ou um ortopedista de criança, que é o ortopedista infantil, ok? Que mais? A escoliose em adulto tem tratamento? Eu tenho um ombro mais baixo que o outro. Isso é muito comum, os pacientes aparecerem no consultório dessa maneira. E muitos já sabem. Eu já tive, quando eu era criança, eu tinha escoliose e tratei, fiz N tratamentos, enfim, mas eu fiquei com essa sequela. Na verdade, às vezes não é uma sequela, é que a escoliose, como eu falei, dificilmente você vai corrigir 100%, mas se você tiver uma boa evolução, mesmo você tendo a escoliose, você vai conseguir ter uma vida normal, e muitas vezes aquilo que ficou não é uma sequela, é apenas uma curvatura leve e que você é considerado como uma pessoa normal como qualquer outra. Tá? Não precisa ter medo muitas vezes nem de fazer determinados tipos de atividade física ou de esforço, nada disso vai te prejudicar. Então, pacientes que vêm muitas vezes queixando que tem um ombro mais baixo que o outro, pode reparar, esses pacientes eles já vão ter também aquelas outras imagens detectadas no exame de diferença de escápula. Né? A escápula às vezes ela está um pouquinho mais saliente de um lado do que do outro, ok? Então você vai ter essas alterações também. Outra pergunta é: como se trata quando percebemos que estou ficando corcunda? A corcunda que o pessoal fala, né, não está assim, o pessoal não é tanto a escoliose.
Aí a gente já chama, é um outro assunto que depois uma outra época eu posso também falar a respeito, que é uma cifose aumentada. Quando você olha a pessoa de perfil, você olha a coluna no perfil e não de frente, você tem 3 curvas, uma lordose cervical, uma cifose torácica e uma lordose lombar. O que acontece? Muitas vezes essa cifose torácica ela é um pouco mais acentuada. Então é o que o pessoal chama de corcunda. Às vezes ela pode estar relacionada com algum problema realmente na coluna, onde o problema primário é relacionado à famosa cifose, ou às vezes ela está tendo um problema postural, ou uma alteração postural que pode ser causada no nosso dia a dia. Exemplos: sentar numa postura inadequada, muitas vezes projetar para frente a coluna. Hoje, muita gente trabalhando tanto com os computadores e também com os celulares, a gente tem aquela mania, né? Quando você menos percebe, você está praticamente debruçado, né? Com aquela curva acentuada. Isso tem como melhorar, né? Isso geralmente eu oriento os pacientes o que podem fazer para melhorar. Tem várias alternativas de tratamento, mas primeiro precisa detectar se o problema é postural ou se você tem um problema na coluna que causou esse tipo de deformidade, ok? O uso de palmilha ortopédica ajuda no tratamento de escoliose. Muitas vezes o pessoal com escoliose, quando você faz um exame para ver o tamanho dos membros inferiores, o comprimento de uma perna em relação à outra, existem medidas que você tem, mas o exame mais confiável é um exame radiológico, é uma radiografia simples, que ela é toda seriada, onde você tem as medidas em centímetro, chamada escanometria. Essa escanometria vai te dar exatamente o seu comprimento do fêmur, da tíbia e do seu tornozelo até o calcâneo. Então, dali do quadril até o calcanhar, você tem as medidas dos 2 lados. E é muito comum que a maioria, ou vamos dizer que 99% das pessoas tenham algum tipo de diferença entre um membro e outro. Mas são coisas pequenas. Se você tiver uma diferença de menos de 1 centímetro, não é nada para preocupar, que tenha que usar palmilha. Você pode até usar uma palmilha, né, para tirar às vezes um pouquinho dessa diferença, não está errado. Tá? Isso às vezes pode causar uma escoliose, mas não porque a coluna está deformada, mas porque a maneira que você pisa ao longo do seu dia a dia e da sua vida, você acaba pisando torto. Então você vai adquirindo essa postura. E muitas vezes fica um pouco mais difícil de corrigir, porque quando você adquire isso desde a infância, adolescência, ninguém detecta, e você vai para a vida adulta assim, às vezes é um pouco mais difícil de corrigir. Mas não é uma escoliose de origem na coluna mesmo, né? Não é uma escoliose idiopática, é uma escoliose que foi causada por um fator primário, então ela é secundária a essa diferença de membro inferior, tá? Mas tem como equalizar. Outra coisa que eu ia falar, se vocês podem perguntar, deixa eu ver se eu enxergo aqui. Vocês podem me perguntar também sobre qualquer outro assunto de coluna. Tá? Isso foi uma coisa que veio de questionamento para mim, né? Quando eu estou falando de escoliose ou de hernia de disco, ou de algum outro, de artrose, seja o que for, e alguém quiser perguntar a respeito de um outro assunto, não tem problema. Se eu conseguir dar um intervalinho, eu paro, falo a respeito respondo a pergunta, né? Então isso acho que ajuda as pessoas a tirarem a dúvida, né? E eu tenho muita mulher, principalmente, que pergunta se o salto alto pode prejudicar a coluna ou pode causar algum tipo de deformidade, uma escoliose, alguma coisa assim. Obviamente que se eu falar que o salto alto causa qualquer tipo de deformidade, eu sei que eu vou ser xingado aqui, apedrejado pelas mulheres, principalmente aquelas que adoram usar um salto, e elas vão olhar para mim na câmera e vão falar: você não sabe nada, eu vou continuar usando o salto, lamento o que você vai me falar. Para a felicidade dessas mulheres, o salto alto não vai causar deformidade na coluna, não vai causar nenhum problema grave. O problema de você usar um salto alto é o número de horas em que você passa usando um tipo de calçado como esse,
e o quanto você se locomove ou se desloca com o salto no seu dia a dia. E isso vai gerar muitas vezes dor lombar, pode gerar dor no quadril, pode causar dor no joelho e até mesmo na perna. Um processozinho muito comum que o pessoal chama de canelite, mas que a gente chama de periostite, que é uma inflamação do periósteo, quando a pessoa não está acostumada com salto e de repente ela resolve que ela vai trabalhar de salto todo dia, usa várias horas por dia. Então isso também pode gerar essa dor na perna, tá? Mas não é uma coisa assim que você nunca mais vai poder usar. Obviamente, se tiver uma festa, você vai. Agora, eu nunca vi isso, né? Mulherada vai esse é um adendozinho que eu vou falar. Mulherada vai em festa e depois de meia hora, 40 minutos, se for uma festa de formatura, se for um aniversário, se for um casamento, né? O pessoal não vê a hora de poder tirar o salto e botar o famoso chinelinho, que é distribuído nesses eventos, né? Então eu falo assim, poxa, mas por que veio de sapato, comprou sapato, teve maior trabalho, muitas vezes maior dificuldade em achar um sapato adequado e depois de 40 minutos, uma hora de festa, tira e põe o famoso chinelinho. Por quê? Porque é difícil realmente usar salto, ficar naquela posição, tá? Mas não que isso vá prejudicar ou causar algum mal, né, para a coluna ou para alguma outra articulação, ok? As mulheres também me procuram muito, e isso é um fator que... só um minutinho. Me procuram muito para falar de um problema que é a minha rotina no dia a dia. Quem fala que mulher não tem hérnia de disco é porque desconhece completamente a incidência de hérnia de disco em mulher. É basicamente meio a meio, tá? Então, é muito comum as mulheres me procurarem com hérnias de disco e muitas vezes até pior do que nos homens, tá? Porque a hérnia não escolhe sexo. Se é mulher, se é homem, ela vem. Se você tiver um fator genético predisponente, ela vai desenvolver, tá? Independente se ela é magrinha, se ela é mais gordinha ou qualquer diferença, né? A hérnia ela pega qualquer um, tá? Desde que você tenha esse fator predisponente, ela pode te afetar. E me perguntaram também aí, o que é um abaulamento discal? Abaulamento ou protrusão são termos utilizados muitas vezes pelo radiologista que ele realiza o exame, depois ele vai dar o laudo, então no laudo ele tem que descrever o que ele está vendo. E muitas vezes ele descreve como abaulamento, protrusão, que também são sinônimos de hérnias discais. Obviamente, ele também, o pessoal, os radiologistas tiveram um pouquinho mais de cuidado atualmente em não colocar hérnias de disco, não escrever no laudo hérnias de disco, porque isso muitas vezes apavorava o paciente até o paciente passar comigo. E o paciente chegava, aí eu falava, olha, é um abaulamentozinho simples, é uma hérnia muito pequenininha, não precisa fazer nada, vamos tratar, vou te orientar. Mas até o paciente chegar comigo, depois de ler o laudo e eu falar tudo isso daí, o paciente ficava num estado nervoso, num estresse, suando, até eu acalmar. Então, muito radiologista não tem usado mais o termo hérnia de disco. Por isso que eu gosto muito de avaliar a imagem para poder dizer se você tem um abaulamento, é uma hernia pequena, ou é moderado, ou ela já está uma hernia extrusa. Então, a imagem é que vai me dizer qual a situação da hérnia de disco que você tem, para eu poder te orientar o tratamento também, ok? E também, muitas vezes, o pessoal lê hérnia extrusa, ou extrusão de disco no nível tal. O que é uma extrusão? É uma hérnia de disco que evoluiu de uma maneira mais acentuada, ela é mais agressiva e ela é maior. Então esse volume de disco dentro de um canal vertebral, ele vai comprimir muito mais a medula ou o nervo que vai formar o nosso ciático. E aí já seria uma hérnia, por ser uma hérnia mais grave, o tratamento muitas vezes não é mais aquele tratamento minimamente invasivo ou microinvasivo. Ele tem duas opções. Você pode fazer um tratamento via aberta, que esse é mais agressivo, mas dependendo da hérnia você ainda tem uma outra opção, que é a via endoscópica,
que é minimamente invasiva e seria, vamos dizer assim, um passo antes de você ter que chegar numa cirurgia aberta. Ok? Abaulamento já respondi. Ok, o restante já está tudo. Acho que tirei a dúvida de quem mandou essas perguntas aí para mim. Hoje eu falei um pouquinho também a respeito da escoliose, que é um assunto também muito comum, e espero ter ajudado vocês ou esclarecido quem teve dúvida. Se alguém continuar com alguma dúvida ou se eu ajudei de alguma maneira e você quiser muitas vezes ter o diagnóstico correto, precisar dos meus serviços, eu estou à disposição na minha clínica. Se você não é da minha cidade e às vezes você tem algum especialista em coluna, ortopedista que faz essa área, também pode procurar. Mas desde que você detecte algum problema ou você tenha alguma dúvida, não fica deixando passar o tempo, tá? Não fica postergando, porque muitas vezes tudo que você detectar no começo, numa fase inicial ou numa fase moderada, você consegue resolver de uma maneira mais simples, tá bom? Um último recado, essa live vai ficar no canal do YouTube. Se alguém quiser depois assistir, fique à vontade, entra no canal e assiste, tá bom? Daqui 2 semanas, hoje é dia 1º, então no dia 15 ou 14 agora, não sei, no dia 15, quarta-feira, novamente a Hora da Coluna volta com o YouTube, com o Instagram. Até lá, saúde a todos, obrigado pela participação, pelas perguntas que me mandaram, grande abraço, Deus abençoe a todos, tá bom? Um abraço a todos. Tchau.